Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer um pré-jogo para falar sobre Santos e Fluminense, o jogo que é a estreia do Vojvoda, que é o novo técnico do Santos, e um jogo para, digamos assim, dar até um alívio para o Renato Gaúcho, técnico aí do Fluminense, que está sofrendo com alguns desfalques para essa partida, assim como o Santos também tá. E tá escalando um time que tem alguns jogadores faltando, assim como o Santos também. Então, vamos falar um pouquinho desse jogo que tá sendo marcado por algumas ausências dos dois times, mas que com certeza é o maior marco pro Santista, porque é a estreia do Vojvoda. Claro, sem ainda formações táticas estilo do Vojvoda, sem contratações ainda. Então, é um Vojvoda bem inicial, mas que a gente vai poder ver se tem alguma implementação de ideias. E por isso, por esse jogo ser uma coisa muito mais tática, eu vou fazer toda a avaliação dele aqui no mapa tático, porque a escalação do Santos é basicamente essa: Brazão no gol, Luan Pérez e Zé Ivaldo na zaga, a volta do Zé Ivaldo, já que o Luizão foi muito mal na última partida, Gil aposentou, ou tá para aposentar, e o Basso ainda está contundido. Na lateral esquerda, a volta do Escobar, isso se deve muito ao Escobar ter jogado com o Vojvoda no Fortaleza, então era óbvio que ele ia voltar. Mike na lateral direita, na dupla de volantes, Rincon e Zé Rafael, sim, um bom tempo que era titular absoluto desse time, saiu, dando lugar ao Rincon. Neymar e Roleiser, ou como uma dupla de meias, ou como Roleiser de meia armador e Neymar de falso 9. E no ataque, Guilherme e Caballero, aberto pela direita. Esse será o time do Vojvoda para jogar. Já vou mostrar como se comporta em campo. Antes da gente mostrar como esse time vai se comportar em campo, vamos também falar do time do Fluminense. O Fluminense vem sofrendo de alguns desfalques também, tá? Então, Thiago Silva voltou de lesão recentemente, assim como o zagueiro... Nossa, esqueci o nome do outro zagueiro do Fluminense, mas que também ficou bem famoso ali até pela Copa do Mundo ali de times. Ele também tá voltando de lesão agora, então talvez jogue o Thiago Silva. Outra desfalque do Fluminense é o Nonato, jogador cedido pelo Santos ao Fluminense, e por ser cedido pelo Santos ao Fluminense não vai jogar, tá? No ataque, Canóbio tá suspenso nessa partida, também não joga, então temos outro jogador fora, e Samuel Xavier também não pode jogar, deve entrar no lugar dele o Guga. Com isso, o Fluminense deve entrar com Fábio no gol, Guga na direita, Thiago Silva e Freitas na zaga, com René na esquerda, Martinelli e Hércules formando uma dupla de volantes, o que quebra o tripé de volantes que o Renato Gaúcho tem acostumado a usar, e como meia, ou a Costa ou o Ganso. A Costa chegou recentemente da MLS, assim como na esquerda, provavelmente, na direita, provavelmente o Serna, geralmente ele joga na esquerda, tá? Pro Canóbio jogar na direita, mas como o Canóbio não pode, o Serna deve ir pra direita. E aí na esquerda, ou o Soteldo, ou o Santi, que acabou de chegar da MLS também, tá? Então era uma outra possibilidade. E no ataque, ou o Cano ou o Everaldo. Vai lembrar que no Brasileiro quem tem jogado mais é o Cano, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dos dois times. Eu queria começar falando, é claro, um pouco do Fluminense. Fluminense geralmente faz uma saída bem sustentada, tá? Com seus laterais, com seus zagueiros, os meias bem abertos aqui, fazendo principalmente uma trinca, geralmente é o que eles faziam, só que agora com meio mais 10 eu acho que vai abrir um pouco mais o time. O Serna e o time quando sobe do Fluminense, ele sobe bastante em bloco, tá? E o foco desse clube é tocar a bola curtinha. Então eles fazem muitos passes rápidos para tentar fazer uma geração de jogadas. Então você vai ver o Fluminense atacando em bloco. Então se a bola tá aqui, esse bloco vai se aproximar e jogar em jogadas curtas para alguém fazer a ultrapassagem e alguém aqui chega cabeceando, chega finalizando por trás. Hércules e Martinelli são jogadores que têm qualidade para conseguir fazer isso, principalmente o Hércules, que tem muita mobilidade no campo. O Cano é um matador nato, então se a bola vier no canto oposto, ele provavelmente vai conseguir guardar de cabeça. O Serna tem poder de ultrapassagem. Os dois laterais do Fluminense, tanto o René quanto o Guga, eles têm esse atributo de cortar para o meio para bater, então não se surpreendam com isso. Antes já perdeu do Fluminense, se não me engano, com o chutaço do René, né? Então é um time que tem bastante envolvimento, bastante densidade com a bola. O Santos vai ter que estar bastante esperto nessa marcação, principalmente de corredor. Por ter que estar esperto na marcação de corredor, eu entendo que o Guilherme e Caballero, os dois vão e voltam com bastante volúpia, né? Então eu imagino que a escalação do Santos também com Guilherme e Caballero é muito por isso. Todos que falam da escalação do Santos nesse jogo falam que é Guilherme e Caballero bem abertos. Caballero bem aberto pela direita, Guilherme bem aberto pela esquerda. Acho que tem a ver com a contenção do ponto oposto do Fluminense. Para que dois volantes aqui? Um deve ficar mais voltado no Hércules e o Rincon mais voltado no meia, principalmente que for o Acosta,
que eu diria que o grande talento, né, do Fluminense é o Acosta, então talvez seja uma marcação mais individual do Rincon, e por isso o Rincon talvez no lugar do Bom Tempo, tá? Porque ele talvez esteja procurando um cara que marque mais pesado mesmo, individualmente, o craque do time, que pra mim é o Acosta, no caso do Fluminense. Então eu acho que o Santos vai fazer uma marcação mais ou menos assim, quando for marcar, deve deixar Neymar e Roleiser espetados à frente, tá? Numa linha de 2, uma linha de 3 exatamente abaixo, com Guilherme, Zé Rafael e Cabadeiro, e atrás uma linha de 5, fazendo um 5-3-2, a 5 com Escobar, Luan Pérez, com afundando para a zaga, como tem um terceiro zagueiro, Zé Ivaldo e Mike, tá? Eu acho que o Santos deve se defender num 5-3-2. E como é que você acha que o Santos vai atacar? Bom, para o Santos atacar, o Fluminense tem que defender. O Fluminense geralmente defende com 2 jogadores de frente. Então, deixa o Cano aqui e alguém faz a contenção. Então, pensa que tem um volante aqui, essa bola tá no Luan Pérez, o Cano vai cobrir o Luan Pérez, vai cobrir o passe pro Rincon, né? Vai cobrir esse passe aqui e o Acosta vai cobrir o passe pro Rincon, sobrando somente o quê? O passe pro Escobar, né? E aí o time do Fluminense marca de forma bem estruturada, marca no famoso 4-4-2, bem padrão aqui no Brasil, né? Focando em tirar a opção de passe do zagueiro, forçando com que o zagueiro passe pro lateral e aí o Fluminense possa subir e encaixar essa marcação, tá? É mais ou menos assim que o Fluminense faz essa marcação-pressão. Mas o Vojvoda é especialista em quebrar essa marcação-pressão. Então eu acho que o Santos deve sair num 3-5-2. Só que aí que tá, eu não sei se o Rincon ou o Zé Rafael vai afundar. Eu acho que talvez o Zé Rafael afunde até para ter uma qualificação de passe melhor lá atrás. E aí subiria Rincon e o Roleiser. Então o Rincon vai subir para cá, o Roleiser para cá. Os pontas devem dar muita amplitude para os laterais vindo fazer essa diagonal. E o Neymar de falso 9 fazendo essa tabela. Então, eu imagino que o Santos deve atacar num 3-2-5, tá? Então, se defende em um 5-3-2, ataca num 3-2-5. Eu acho que essa vai ser o esquema do Santos. Os pontas ou os laterais dando muita amplitude e deixando um entrelinha lateral zagueiro favorável. O Neymar jogando entre zagueiros e volantes para conseguir fazer essa distribuição para quem vem da diagonal, seja os laterais, seja os volantes, e o Roleiser e o Rincon chegando como atributo surpresa pelo meio de campo, consolidando o meio e dando opção de passe para o Neymar. Além disso, a linha do Santos deve subir bastante, tá? Esperem Luan Pérez, Zé Rafael e Zé Ivaldo aqui, e aí vai lembrar, em alguns momentos, o Zé Ivaldo tocando com o Rincon aqui para essa linha de marcação. O maior perigo dessa marcação é, claro, bola nas costas, contra-ataque rápido, principalmente numa zaga um pouco mais lenta, se tiver o Rincon atrás ou o Zé Rafael, que não estão tão rápidos, tá? Quanto ao resto, eu entendo que o Zé Ivaldo volta ao time muito por causa dessa contenção de marcação, ele é um zagueiro mais rápido para voltar correndo, e o Luan Pérez também, tá? Eu acho que o jogo vai ser mais ou menos nesse esquema. Se você acha que eu consegui fazer uma leitura decente, pelo menos, eu peço o like, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. Vou tentar deixar pronto um vídeo também do Vitor Hugo, e aí a gente já tem um vídeo da Adonis Fria só esperando para sair. Vai ter o do Vitor Hugo, uma análise tática muito legal. Para isso, peço like, sua inscrição e seu compartilhamento. Muito obrigado, e agora eu fui!